Bora, Fel, pro debate da mídia e muito mais informações sobre o impeachment do Augusto Melo. Informação importante agora, hein? Informação até surpreendente que eu não sabia. Se liga só nas informações, tá muito bom esse vídeo. Separei aqui alguns cortes pra vocês sobre esse dia nebuloso do Corinthians. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou do impeachment do Augusto Melo. Uma margem ali de mais ou menos 70-30. Muita gente votou a favor, cara. Mais de 600 votos aí, votando contra o impeachment dele. Então se liga no debate, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Corinthians, foi aprovado o impeachment do presidente Augusto Melo pelos sócios. Primeiro a gente teve a aprovação pelo conselho, pelos conselheiros, agora era o dia dos sócios aprovarem ou não. Quem traz os detalhes para nós é a repórter Vitória Leite. Fala, Edu, uma boa noite para você, para os amigos da bancada e também para o fã de esporte que nos acompanha. Pois é, um dia muito longo aqui no Parque São Jorge, né? A votação começou às 9 da manhã, terminou às 5 da tarde. Assembleia Geral. Mais de 2.000 associados votaram neste sábado aqui no Parque São Jorge, 2.037 votos, sendo 1.413 a favor do impeachment do ex-presidente Augusto Melo, do Corinthians, 620 votos contra o impeachment e 4 votos entre nulos e brancos. Bom, a gente lembra, né, que ele foi destituído, já afastado, aliás, do cargo há 76 dias atrás, então 26 de maio, quando o Conselho Deliberativo votou pelo afastamento como uma medida cautelar, né, um afastamento cautelar, porque naquela época ele era indiciado de um inquérito policial que investiga o contrato com a Vaidbet, ex-patrocinadora do Corinthians. Na parte de dentro, uma situação ali de confusão, em um momento briga entre torcedores na frente do ginásio ali da votação, e do lado de fora também teve uma outra confusão que aí não tem nada a ver com a votação, mas que a gente registra aqui para o fã de esporte. Um caminhão de som que estava aqui desde de manhã acabou deixando tocar o hino do Palmeiras e depois também o hino do Vasco. E aí foi atacado, né, de forma violenta por torcedores que estavam aqui fora. A gente registrou algumas imagens para vocês e depois que a apuração terminou, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, veio até aqui ao salão principal para fazer um pronunciamento. A gente precisa acabar com essa história de que interesses pessoais, interesses de grupos, interesses de coletivos menores do que a nossa instituição prevaleçam. Então acho que o foco principal agora é retomar a reforma do Estatuto que nós vimos fazendo. E na próxima semana vamos dar para vocês as datas dos próximos passos. Bom, os próximos passos, a dúvida, né? Quando será a votação? O que se sabe? Haverá um mandato tampão. Então teremos uma eleição com os conselheiros para escolher um presidente para prazo aí de pouco mais de um ano. Final do ano que vem. Então esse mandato do Augusto. 1 ano e 3 meses, um pouco mais, né? 1 ano e 5 meses. E fala-se em até 5 chapas com interessados ali em assumir o Corinthians. E agora, Breler, o que será do Corinthians? Edu, o principal é que com a votação do impeachment, pelo menos encerra-se essa agonia, se vai cair ou não Augusto Melo, e até o processo dele de resistência ao impeachment, de certa forma, tumultuou ainda mais o ambiente. Não foi, até esperava-se que depois do indiciamento, né, ele se tornou réu na justiça, que o Augusto Melo desse um passo atrás e deixasse, já se afastasse definitivamente. Não aconteceu, a votação o afasta. Mas agora eu não vejo também o torcedor corintiano muito esperançoso em relação à situação política e administrativa, porque o Corinthians tem criado uma máxima muito peculiar, que é a do o pior presidente é sempre o próximo. A renovação e transparência, a chapa anterior, saiu ali depois de 16 anos no poder. E o Augusto Melo despertou uma esperança e uma expectativa enorme do torcedor corintiano, que se desfez em poucos meses. Foi muito rápido. Então, para o torcedor corintiano, a passagem do Augusto Melo representa uma frustração enorme. Não era um quadro super festejado, o Augusto Melo não ascendeu ao poder como unanimidade, votaram para tirar o menos, imaginando tirar o menos pior, e o Augusto Melo comprovou que tudo que é ruim pode piorar. Então, daqui para frente,
Eu não vejo o torcedor corintiano esperando que vai chegar um salvador da pátria. O Corinthians precisa se mover rápido, né? Porque essa definição não pode se arrastar ainda mais. A gente já está em fim de temporada, mas o que a gente viu, que apesar da classificação contra o Palmeiras, de ter passado na Copa do Brasil, a situação do Corinthians ainda é muito preocupante, porque toda essa turbulência inevitavelmente respinga no campo. Eu gosto muito quando tem o Brenner no programa, porque o Brenner é o maior anti-SAF que nós temos aqui na nossa emissora. Assim. Um deles. Você é o cara que carrega a bandeira anti-SAF. Mas algum trauma que acredita que o futebol... hoje em dia ainda é paixão para os profissionais do futebol, para quem torce. E você acha que a SAF no Corinthians vai resolver tudo? Eu vou te dar informações e você vai poder dar a sua resposta à sua pergunta. Ok. O Romeu Tuma Júnior acabou de falar que não é mais para se privilegiar interesses pessoais. E a gente tem informação que haverá 5 chapas. 5 chapas são porque são 5 grupos que tecnicamente tem cada um o seu grande candidato capaz de resolver todo o problema do clube, ou porque há uma questão política dentro do clube onde vão se negociar cargos, situações e apoios, ou a decisão vai ser técnica do que é melhor para o clube? Sabe, sua pergunta... Político? Ela já tem a resposta embutida. E você falou informação, só para trazer aqui, em parceria com o nosso Luciano Borges, já temos pelo menos 2 nomes. O Omar Stable deve assumir o legado da chapa que elegeu o Augusto Melo, vir como candidato. E o Antônio Roque Cittadini deve vir como o nome do grupo do Andrés, do grupo do Renovação e Transparência. O Antônio Roque Cittadini do grupo do Andrés. Com o apoio do Andrés, com o apoio do grupo do Andrés. Então, pelo menos já surgem esses 2 novos nomes na política corintiana. Que antigamente, obviamente, estavam de lados opostos dentro do clube. O ponto é assim, a situação do Corinthians ela já seria delicada por si só pelo caos financeiro administrativo. Um ponto. A famosa vaquinha da Neoquímica Arena, ela está ultra distante da meta. Gosta dessa vaquinha. Né? Normal. Então, assim, foi vendido como uma super ideia e tal, e ela está super distante. O torcedor abraçou, mas ainda uma meta ela nunca ganhou ambiciosa. tração suficiente para ser uma coisa realista de que vai pagar a dívida. Aí, além disso, o clube está nas páginas policiais, cara. É um desgaste de imagem, sabe? E a gestão anterior por causa do cartão de crédito. Da instituição. O Brenner toca numa palavra, a esperança. Como eu posso cobrar a esperança de um torcedor que falou, cara, enfim, parece que tem um cara aí que vai ser algo novo. Em um mês estourou que o patrocínio que ele arranjou, ninguém conseguiu explicar quem estava fazendo intermediação, foi terminar em página policial. Aí agora, eleição, que será convocada às pressas. Uma eleição convocada às pressas, ela dificulta o surgimento de qualquer outsider, de qualquer nome novo, de qualquer algo diferente, porque você precisa mobilizar o quadro político de um clube com uma política complicada, como o Corinthians. Então, por que eu vou falar que esse torcedor ele tem esperança que algo novo e bom venha aí? Os nomes, os mesmos, sabe? O modus operandi, o mesmo. O final da novela, o mesmo. Um investigado, um suspeito, o outro vai para a página policial. E a dívida só faz aumentar. Então, assim, é muito difícil falar tal da esperança porque acontece em muitos lugares, não estou falando só de futebol. Surge alguém como um novo, eu vou mudar. Amigo, de novo você só tem a roupa e a cara. Porque assim, a coisa é a mesma. Então, o cara, quem vai ser o impopular que vai fechar a torneira com o risco... Não se elege. Não se elege, Léo. Não se elege. E a história de SAF não é tão simples. Não, acho que se elege. Não. Porque o não meu se sustenta. Não se reelege. Não se sustenta. Não, e o meu ponto sobre SAF... Hoje não se elege. Vou arredondar. Eu não demonizo o SAF, mas no caso do Corinthians é preciso se conscientizar. Quem vai vender a SAF são esses caras. É a política. Eles vão determinar os termos desse negócio. Então, por isso... vendendo SAF de causa o Corinthians precisa de paz, de recuperação financeira e de dinheiro. Saúde e paz. Todo mundo precisa. O Romeu Tuma Júnior citou o Flamengo, né? Precisamos ser um Flamengo no momento de exaltação. A Fiel, ou parte dela, caiu matando. Mas eu entendi o que ele quis dizer, né? Claro. Não, ele tá certo. É esse olhar de temos uma torcida gigante, podemos limpar a nossa vida financeira. E hoje, Augusto Melo, né, deixa o cargo de presidente do Sport Clube Corinthians Paulista. Augusto Melo é destituído, expulso, empichado, escolha, né, o termo que você quer usar, mas o mais importante é que acabou a pior era da história do Corinthians. Durou pouco, mas parece que foram 10 anos. Foi uma loucura, né, o que a gente viu, né, uma diretoria amadora, envolvida em diversos escândalos, uma situação realmente horrorosa, né, que aconteceu no Sport Clube Corinthians Paulista. A gente vê, né,
tudo que aconteceu com o clube. A gente vê enfim, até o nascimento dos blogueirinhos, que foram vários que nasceram, né, para pilhar, para seduzir, né, para tentar vender uma história que o Augusto Melo era o salvador da pátria, e na verdade o Augusto Melo era apenas, né, mais um aventureiro, um lunático que prometia 1000 coisas e deixou o Corinthians numa situação muito complicada. Para você que está chegando agora na nossa live, Augusto Melo oficialmente não é mais presidente do Sport Clube Corinthians Paulista. A votação, né, dos sócios, né, ocorreu durante todo esse sábado e a maioria decidiu pela aprovação do impeachment. Era votar sim ou não? Você é a favor do impeachment e a maioria votou sim, tá? Ao todo foram contabilizados aí 1.413 votos pelo afastamento do Augusto Melo, enquanto apenas outros 620 validaram aí, né, tentavam o retorno do ex-presidente, votando a favor do retorno do ex-presidente ao poder, tá? Então, quase 70% dos votos a favor do impeachment. Nós estamos falando aí de 69,37% a favor do impeachment do presidente Augusto Melo no Corinthians. O que me causa uma estranheza muito grande, né? O que me causa uma indignação muito grande, porque ainda, né, 30%, pouco mais de 30% de associados votaram contra o impeachment do Augusto Melo. Eu quero dizer para você, para cada associado, que essa porcentagem aí, esses 620 associados, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Vocês amam políticos, vocês amam cargos no clube, vocês amam qualquer coisa, homens, mas menos o Corinthians, porque é uma vergonha a gente ter ainda quase 30%, né, dos sócios que votaram hoje no Parque São Jorge contra o impeachment do presidente Augusto Melo. Uma vergonha ainda ter 30%. 620 sócios que tinham que colocar a lista no Parque São Jorge, né, fazer um muro ali e grafitar o nome, né, grafitar ali o nome de todos, né, de todos ali presentes, porque é uma vergonha, tá? Samir, deveriam ser expulsos, né, do clube esses associados, exatamente. Augusto disse que vai recorrer, ele não desiste nunca. Vai recorrer do quê? Quem colocou ele lá foram os sócios, quem tirou ele de lá foram os sócios. O Augusto Melo não tem que falar mais nada, ninguém aguenta mais o Augusto Melo falando. Então não tem mais o que falar, o seu Augusto Melo, não tem mais o que falar. Boa noite, Samir, tá frio aí, tá muito frio. Ainda deram mais de 600 votos para esse ladrão, que vergonha, eles têm que ser expulsos, diz o Fábio Silva. Samir, nunca fiquei tão feliz em comprar uma caixa de foguetes. Tchau, Pinóquio. Enfim, né, velho, os corintianos, né, se manifestando aqui, né, um abraço a todos que estão chegando aqui, mandando superchat também, o Guilherme Souza Soares. Samir, Augusto fica ainda como conselheiro, e o caso dos cartões corporativos do Andrés e do Duílio, eles ainda estão sendo investigados? Sim, vão ser investigados agora. Eu acho que uma coisa de cada vez. Era importante primeiro focar nessa questão envolvendo o Augusto Melo, porque, velho, se a gente tratasse todos os assuntos agora, o Augusto poderia sair beneficiado ainda e quem sabe, né, ter conseguido, né, com uma persuasão perante os sócios, usando aí, né, até esse escândalo que teve em relação ao Duílio, em relação ao Andrés, poderia favorecer o Augusto Melo. Eu acho que agora é um novo capítulo, tá? Aliás, teremos as eleições agora e nós vamos entender, né, tudo que vai acontecer ali no Corinthians. Que semana sensacional, vai Corinthians, escorrer na cadeia, Augusto, Pinóquio, Pilantra, Felipe, enfim, né, vocês estão aí desabafando, né, contra o presidente corintiano, tá? Mandar um abraço a todos que estão aí, usou aqui o mesmo termo que eu coloquei na minha capa, acabou a farra, né, e agora é esperar um novo momento, esperar que o Corinthians realmente, né, tenha aí uma nova história, né, pela frente, né. A Assembleia realizada, 2.037 sócios votaram no Parque São Jorge, foi finalizado com 1.413 votos a favor do impeachment, 620 contra, 2 votos em branco, 2 votos em nulo, né. O Osmar Stabile segue como presidente em exercício até a nova eleição indireta. O que significa a nova eleição indireta? Significa que agora vai ser aberta uma eleição no Conselho Deliberativo do Sport Clube Corinthians Paulista. Os conselheiros do Corinthians que vão escolher agora o novo presidente, né, que ficará no clube até o fim do mandato, né, que era do Augusto, agora o fim do mandato de 2026. Então, esse presidente que for eleito, né, que for eleito agora, tá? Que for eleito pelo Conselho Deliberativo do Corinthians, ele fica até o fim de 2026 e ainda pode concorrer. Então acaba saindo até no lucro, né?
porque não tem reeleição no Corinthians, e esse presidente ele vai acabar saindo até no lucro, porque ele pode ficar até o fim de 2026 e se fazer um bom mandato, né? E se realizar um bom mandato, pode ainda ser reeleito. Esperamos que faça esse bom mandato, né? Coisa que ninguém mais fez no clube. Então a gente espera isso, tá? Samir para presidente não, porque não tem como, né? Enfim, não quero ser nem assessor do clube, quanto menos presidente. Agora é aguardar, né? O que vem pela frente. Teremos uma eleição, tá? Teremos uma eleição. Deixa eu até perguntar para Calil. Boa noite, muito obrigado, né, por aceitar aqui o meu convite para falar um pouco da situação do Corinthians. Augusto Melo é empichado, não é mais presidente do Sport Clube Corinthians Paulista, e eu sei que o Dr. Jorge Calil é especialista do Estatuto Corintiano. Doutor, o que acontece agora? A gente sabe que vão ter as eleições indiretas, isso é uma coisa que todo mundo já sabe, né? O Conselho vai decidir quem será o presidente do Corinthians até o fim de 2026, o Osmar Stabile já falou que vai concorrer, mas eu queria saber exatamente o que acontece com o Augusto Melo. Além dele ser expulso do cargo de presidente do Corinthians, o que ele mais perde no cargo com esse impeachment que ele sofreu, doutor Calil? Seja bem-vindo ao canal Café do Setorista. Muito obrigado, é uma honra estar com você. Eu não diria que ele perde, eu diria que ele deixará de ser conselheiro vitalício e deixará de ser membro do CORE. Porque o presidente do Corinthians, aquele que exerce 2/3 ou mais do seu mandato, se ele exercer 2/3 do seu mandato, ele automaticamente passará a ser conselheiro vitalício desde que haja essa vaga. Atualmente o Corinthians conta com 99 conselheiros vitalícios. O último conselheiro do Corinthians a se tornar vitalício foi o ex-presidente Duílio Monteiro Alves, por direito estatutário. Então, se o Augusto Melo cumprisse 2/3 do seu mandato, ele iria se tornar conselheiro vitalício e também membro nato do CORE, uma vez que os membros natos do CORE são aqueles que são ou foram presidentes de diretoria ou presidentes do Conselho Deliberativo. Portanto, o Augusto perderá a prerrogativa de tornar-se conselheiro vitalício. Então, o Augusto não, segundo o Dr. Jorge Calil, né, que é especialista no Estatuto do Corinthians, o Augusto Melo, além de ser expulso do cargo de presidente do Corinthians, perde o direito de ser conselheiro vitalício e também não vai poder fazer parte do CORE. É isso, Dr. Calil? Perfeitamente. Ele deixará de ser membro nato. Ele, eventualmente ou hipoteticamente, ele poderá ser membro do CORE se ele for eleito numa eleição de conselheiros para ser, aliás, de sócios para ser membro do CORE. Mas ele seria membro nato do CORE se ele cumprisse 2/3 do seu mandato. Então, doutor, não sei se eu entendi direito, tá um barulho aqui, ele tem ainda chance de fazer parte do CORE? Qualquer sócio que for eleito conselheiro, qualquer sócio, de A a Z, tem direito a concorrer a uma cadeira no CORE. Não só o Augusto, mas todos aqueles que hoje compõem o quadro associativo do Corinthians. Eu disse o Augusto porque, até o momento, ele ainda é sócio do clube. Então, olha só, o Augusto Melo, ele teria isso por direito, né, doutor Calil, se terminasse o mandato, teria o direito de fazer parte do CORE, perdeu isso dessa forma, ele não ganha mais nada em eleição, doutor Calil, esquece que... Samir, ele deixou de ser membro nato. O membro nato é aquele que será, em tese, membro vitalício do CORE. Hoje nós temos, como ex-presidentes, membros natos do CORE, o ex-presidente Mário Gobi, o ex-presidente Andrei Sanches, o ex-presidente Duílio Monteiro Alves, o ex-presidente Roberto de Andrade. Esses são os ex-presidentes de diretoria. E nós temos como membros natos do CORE também os ex-presidentes do Conselho Deliberativo. Não é? Que são o doutor Ademir, o doutor Guilherme Strenger, o doutor Goulart, o doutor Senger. Então são os membros natos, diferente dos membros eleitos. Os membros eleitos têm um mandato de 3 anos. Os membros natos são membros vitalícios do CORE. Doutor Calil, só para a gente entender também o processo, né, em relação ao Augusto Melo, eu lamento muito, viu, Thiago Nazaré, você que está aqui no chat, né, ofendendo, né, o Dr. Jorge Calil, você que o Nazaré que está há muito tempo aqui no canal, né, que participa aqui do chat, deixa eu te falar uma coisa, tá? O Dr. Calil não precisa falar sobre isso, não precisa nem se defender, o Dr. Calil. Não, Samir, eu vou até falar uma coisa aqui. Não, eu vou até falar uma coisa aqui que eu nem sei se eu poderia falar, mas o Dr. Calil não participou do mandato do Duílio, porque o Duílio não queria o Dr. Calil lá,
tá? Exatamente, Não queria. exatamente. Então, assim, eu sei quem eu convido e quem eu coloco aqui nesse canal, tá certo? Então, lamento muito por você, viu, Thiago Nazaré, tá? Muito por você que, com esse comentário, respeite, então, né, o Dr. Calil, que é um cara que, é um médico renomado, e vou te falar, se eu sou o Dr. Calil, eu nem me meto para querer ser presidente do Corinthians, nada disso, porque um presidente do Corinthians que não é remunerado, o Dr. Calil, imagina, teria que fechar o consultório dele, teria que deixar o trabalho dele para viver essa vida que é uma loucura, eu nem aconselharia. Você tem alguma ideia, Dr. Calil, de querer ser presidente do Corinthians nessa eleição que vai ter agora no Conselho aqui? Você tem alguma intenção de concorrer? Samir, muito obrigado pelas suas palavras, pelas suas colocações. Agora, eu desafio este cidadão aí que disse, eu nem sei o que disse a meu respeito, que ele o faça de maneira pública para responder judicialmente e não se esconder atrás de um teclado. E se ele tiver qualquer coisa que possa abonar a minha idoneidade moral, que ele demonstre. Porque o desafio, a quem quer que seja, que um dia eu tirei qualquer proveito do Corinthians, viu, senhor? Agora, diga-se quem o senhor é para responder judicialmente. Muito obrigado, Samir, pela colocação. Não tem o mínimo interesse em participar do processo eleitoral como presidente do Corinthians. Não tenho. Ô, amigo, eu tenho de onde me sustentar. Eu sou médico há 46 anos, relativamente bem sucedido na minha vida profissional. Hoje mesmo, eu fui palestrante e professor na Escola Paulista de Medicina, viu, amigo? Diga quem você é e o direi quem és. Porque está aqui lançado o desafio. Vamos nós dois, mostrarmos a sua vida corrida. Direi, eu sou formado médico em 1979, mais de 15 mil cirurgias realizadas na minha carreira. E nunca, em momento algum, tirei um centavo do Corinthians. O Encef, finalizando o vídeo aí com o Samir, né? Trazendo o Calil, dando um pouco aí de... explicando o estatuto ali, como que funciona. Então, o Augusto Melo, ele pode voltar a ser membro do Core ali. Eu pensei que, cara, pra mim ele ia ser expulso, mano, de tudo. Mas, felizmente, tem essa brecha aí. A gente vai ter que conviver com essa brecha. É claro que vão ter outras coisas, outras votações. Os caras vão tentar tirar ele de tudo a qualquer custo. E parece que o Augusto Melo já vai tentar recorrer na justiça pra tentar anular esse impeachment. Cara, o cara tá desesperado pra voltar a ser presidente, cara. Ele deve um favor muito grande pra alguém. Não é possível, cara. Ele deve um favor muito grande pra alguém. Então, esse desespero não é à toa, não. Mas, é isso, né? Eu vejo gente no comentário aí lamentando que ele foi impeachmentado, mas, cara, é só vocês pesquisarem. Nem vou ficar falando aqui, porque se eu falar alguma besteira, né, pode, sei lá, né. Então, se vocês pesquisarem um pouquinho o inquérito da polícia, vocês vão ver o que o Augusto ia tentar fazer, né. Então, é isso. Dia aí, cara, nem um dia feliz, né, mano. Um dia, cara, quem só perde é o Corinthians, mano. É uma bagunça atrás de bagunça. Como o cara da ESPN falou, vai querer virar SAF, mas quem vai vender a SAF são esses caras que estão lá. Então eles vão defender o interesse deles, vão vender para um Ronaldo Fenômeno, aí vai vir Andrés, vai vir... Então, cara, é complicado demais. Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians, uma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.